Essa é a história de um homem e de um menininho muito solitários. Os dois tinham uma coisa em comum: a dificuldade em se relacionar. Mas cada um com uma razão diferente. Um porque era muito rabugento e o outro porque era muito tímido. Frank era um cara gordo, vivia de cara amarrada, se vestia de um jeito bem desleixado e morava numa casa largada. Tudo estava desabando à sua volta, mas ele não estava nem aí. Se os vizinhos tentavam uma aproximação, ele não estava nem aí. Se algum animalzinho tentasse um gesto de carinho, ele não estava nem aí. Pelo contrário, era tão mal-humorado que espantava as pessoas. Quanto mais rabugento ele fosse, melhor se sentia. Assim, não tinha que tentar falar com ninguém. Esse era o seu jeito. Tico era um menino de uns 6 anos, rosto delicado, olhar vivo, magrinho e super ágil. Gostava de brincar sozinho, tinha muitas ideias na cabeça, mas nenhum amigo. Quando alguma criança tentava uma aproximação, sua timidez era tanta que os outros achavam que ele não gostava de brincar e iam embora, muito tristes. Tico também ficava muito triste ao ver que ninguém percebia que ele não queria ser tão solitário, mas que tinha muita dificuldade de conversar com quem não conhecia. Frank tinha o desejo de construir um balão e voar para ver o mundo lá de cima, porém sozinho. Começou desenhando o projeto de seu balão na varanda de sua casa, quando, de repente, um senhor que ia passando chegou ao seu lado e tentou dar uma opinião. Frank, com aquele jeitão de quem não consegue ser gentil, acabou fazendo com que o senhor fosse embora, muito magoado. É que Frank tinha tanta dificuldade em lidar com os outros que só pensava que aquele senhor não tinha nada que se intrometer em sua vida. Era mais fácil pensar assim do que tentar aprender a conversar com os outros. E era só isso que o pobre senhor queria: alguém para conversar. Tico acordou aquele dia cheio de ideias. Pegou um lençol amarelo e correu para o jardim. Amarrou cada ponta num galho e fez uma cabana muito bonita. Parecia uma daquelas tendas que se vê nos desertos. Quando o sol batia, deixava uma luz linda e amarelada que refletia o rosto de felicidade de Tico ao contemplar seu feito. Ao entrar lá dentro, todo animado, Tico se deu conta de que faltava alguma coisa. Nesse momento, um menininho se aproximou com uma espada na cintura e perguntou se podia se juntar a ele. Tico ficou tão sem graça que não saiu uma palavra de sua boca. O menininho entendeu aquilo como um não e se foi, magoado. Frank estava concentradíssimo no seu projeto, causando curiosidade em todos que por ali passavam. Cada um que tentava falar com ele não se sentia nada à vontade com aquele homenzarrão mal educado. Frank ficava cada vez mais feliz, não com o seu projeto, e sim de ver que os outros ficavam assustados com ele. Ria e ao mesmo tempo se irritava quando alguém se aproximava dele para tirar seu sossego. Frank não percebia, mas estava ficando cada vez mais solitário. Tico ficou inconformado de um possível amiguinho ter ido embora e se deu conta de que aquilo que faltava era justamente alguém para brincar com ele. Mesmo assim, brincou sozinho com seus bonecos e bichos, criando um mundo bem encantado debaixo de sua tenda. Para isso, fazia vozes diferentes para diversos personagens. Frank estava em dúvida de como prender seu balão na base de madeira. O problema é que não tinha ninguém mais para dar alguma ideia. Ele resmungou e pensou que preferia assim mesmo: quebrar a cabeça sozinho a ter que aturar gente chata dando palpites tolos. Entrou em sua casa para tirar uma deliciosa soneca em seu velho sofá. Tico cansou de brincar sozinho. Espiou por cima do muro e viu ali o projeto de Frank na varanda. Pulou o muro e ficou observando atentamente. Sua cabecinha ficou a 1000 por hora, maquinando 1000 maneiras de fazer um divertido balão. Pegou vários lençóis e amarrou-os na árvore. Depois, amarrou as bordas dos lençóis em cordas e as cordas num cesto de palha que pegou de sua mãe.
Estava tão empolgado que até esqueceu que não estava na sua casa. Viva! Estava feito um lindo balão colorido. O resto era pura imaginação, mas ainda faltava alguma coisa. Ouve-se uma voz grossa para enxotá-lo dali, encarando-o como mais uma pessoa que veio estragar seu sossego. Talvez o mais atrevido de todos, já que este entrara em sua casa sem a menor cerimônia, na mais pura inocência. Mas ao olhar para aquele maravilhoso balão em cima da árvore, o grande e rabugento homem caiu no choro. Nunca vira algo tão lindo. Sonhava com aquilo desde a sua infância. Correu em direção a Tico, que, paralisado, tremia de medo e também caiu em prantos, esperando pelo pior. Frank agarrou Tico e levantou do chão, sacudindo-o com força, na mais pura alegria. Abraçou tanto Tico, que o menino perdeu o ar e teve que dar um grito. Pela primeira vez, ouviu-se a voz de Tico. Os dois se olharam e gargalharam juntos. Correram para a árvore e parecia que lá havia duas crianças. Tico ensinou Frank a brincar e a criar um mundo mágico que vivia dentro de cada um. E é a partir do final que a história começa. Uma história de amizade entre um homem que deixara de ser um solitário rabugento e de um tímido e não mais solitário menininho. O resto é pura imaginação. Que história linda! Vocês gostaram? Nossa, eu amei essa história. Ela nos traz muitas coisas boas e é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Vocês têm uma atividade na apostila, nas páginas páginas 12, 13 e 14, tá bom? Que está lá na apostila. Essa atividade aqui desse vídeo é uma atividade complementar, que nós vamos trabalhar o quê? Interpretação de texto, leitura e oralidade, ok? Então, a partir dessa história, chamada Uma História de Amizade, que tem como autor Stella Loduca, vocês vão fazer o que eu vou dizer agora.
Olha só, vocês gostaram da história? Vamos conversar um pouco sobre ela? Aqui eu trago 3 questões para vocês fazerem. 2 delas no seu caderno e uma você vai gravar um áudio. Na questão 1, sobre o que esta história fala? Então, você vai fazer um breve resumo dessa história, dizendo o que ela fala, como que ela começa, o que acontece na história, como que ela termina, certo? Na questão 2, você vai responder o que aconteceu no final da história, só no final, tá? A questão 1, você vai falar de forma geral sobre o que fala a história. Na questão 2, você vai só dizer como essa história terminou. Vai escrever no seu caderno. E na questão 3, você vai falar o que você achou da história, a sua opinião pessoal sobre essa história. E aí você vai contar para a professora. Você vai gravar um vídeo e vai mandar para mim dizendo o que você achou dessa história. Está bem? Vamos lá então. Pode assistir várias vezes a história até para entender direitinho, ok? Boa aula para vocês!